Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 10. Livro do Apocalipse, capítulo de número 10, é o texto que estudaremos nesta manhã. Se cresceu em uma igreja mais tradicional, você deve se lembrar dos irmãos prelúdio e pós-lúdio. As músicas, geralmente tocadas por órgãos ou pianos, que abrem e fecham os cultos. Lembra delas? Agora, será que você lembra do primo delas, o tal do interlúdio? O que é um interlúdio, irmãos? É uma composição instrumental que tem por propósito separar ou intercalar as partes de uma música, de uma peça ou mesmo de uma liturgia religiosa. O interlúdio dá a quem se apresenta a oportunidade de descansar um pouco e oferece àqueles que assistem à apresentação um breve tempo de reflexão sobre o que estão vendo. O Apocalipse está cheio de interlúdios. Antes da abertura do 7º selo, por exemplo, nós fomos abençoados com o interlúdio do capítulo 7, que nos mostrou os santos selados diante do trono de Deus. Aqui no 10, outra vez temos um interlúdio. Antes do toque da 7ª trombeta, o que trará o juízo final de Deus sobre o mundo. Nós ouviremos sobre o anjo, sobre o livrinho e sobre as testemunhas do Apocalipse. Todos, embora apontando para o fim dos tempos, vão falar acerca da identidade e do papel da igreja aqui e agora, na história como ela se desenrola. Para começar, eu quero ler com vocês apenas o último verso do capítulo 10, o verso de número 11. Apocalipse, capítulo 10, e verso 11, o texto inspirado registra assim: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar? Senhor, conceda-nos iluminação espiritual nesta manhã. Desperta as nossas mentes para as gloriosas verdades de Tua Palavra. Aquece os nossos corações com a mensagem do Teu Evangelho. E ao fim deste sermão, abre as nossas bocas outra vez para o louvor de Tua glória. Oramos certos da assistência de Teu Espírito que aqui está. E o fazemos na dependência e no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Seis trombetas já foram tocadas, e elas trouxeram tragédias, sofrimentos e horrores sobre a humanidade. Mesmo assim, como ouvimos no último domingo, os homens não se arrependeram de seus pecados. Eles seguem seus caminhos de rebeldia e de desobediência. É o mundo em que vivemos, não é mesmo? Como viver neste mundo?
e o que deveríamos estar fazendo até o toque da última trombeta. Em meu último sermão, eu disse que os juízos de Deus, em parte, são respostas às nossas orações. Neste, o que quero enfatizar é o seguinte: para além da oração, nós precisamos nos envolver com a atividade do testemunho do Evangelho. Se a oração é a nossa causa global, o testemunho é a principal atividade da igreja até o fim dos tempos. Como explicar este tema? E como nos apropriamos desta santa atividade? Vamos aprender, queridos, com o que encontramos aqui no capítulo 10. Comecemos com a primeira divisão deste texto, a qual eu chamei de o grande anjo. Vai do verso 1 ao verso de número 4. No verso 1, João nos conta o seguinte, volte os seus olhos aí para o texto outra vez. Então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. De quem estamos falando, queridos? Embora alguns pensem que é o próprio Cristo, e eu entendo, pois muitas são as semelhanças. A verdade é que estamos diante do segundo anjo poderoso do livro do Apocalipse. O primeiro apareceu no capítulo 5, e o terceiro virá no capítulo 18. De toda forma, este anjo poderoso reflete a glória do Cristo exaltado do capítulo 1, por isso as semelhanças. E ao mesmo tempo, por suas imagens, ele nos faz lembrar da história da redenção, especialmente dos episódios do dilúvio e do êxodo. O Senhor salvou o seu povo então, através do juízo dos ímpios. O mesmo Ele fará no fim dos tempos, de modo definitivo para a glória dEle e nossa alegria. Nos versos 2 e 3, João continua. Ele segurava, referindo-se ao grande anjo, um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. O anjo é um gigante, você percebe? Seus pés estão sobre toda a criação. E sua voz é forte como o rugido de um leão. O mais importante, no entanto, aqui não é seu tamanho, é o livrinho que ele tem na mão. Que livro é este, gente? No capítulo 5, o livro simboliza o plano de Deus de salvar os eleitos e julgar os ímpios. No capítulo 10, estamos diante de um livrinho, e até pelo tamanho, podemos dizer que ele aponta para a nossa participação dentro do grande plano de Deus. E ele está aberto, pois se trata de uma mensagem que todos os crentes podem e devem conhecer. O mesmo não podemos dizer sobre tudo na vida, pois, verso 3, parte B, quando o anjo bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Os trovões, no Antigo Testamento e no Apocalipse, falam dos juízos de Deus. E pelo numeral 7, pode-se entender que estamos diante de mais uma série de juízos de Deus. No entanto, por uma razão que desconhecemos, João entende a visão, porém não pode descrevê-la. Como o profeta Daniel antes dele,
O apóstolo deve selar o que viu, o que nos sugere, segundo William Hendrickson, que jamais poderemos conhecer todos os fatores que determinam o futuro. Nós conhecemos o significado dos candeeiros, dos selos, das trombetas, das taças, mas outras forças estão trabalhando. Há outros princípios operando no universo, isto é, os 7 trovões de Deus. Aqui há muita sabedoria para todos nós, irmãos. Nós sabemos alguma coisa acerca do futuro, mas não sabemos de tudo. Por isso, quando avaliando os eventos atuais, precisamos ser moderados. E quando falando do fim dos tempos, precisamos ser humildes para dizer: nós não sabemos de tudo. O mesmo vale para o nosso testemunho cristão. O assunto dos capítulos 10 e 11. Testemunho não é o mesmo que tagarelice, irmãos. Por vezes vamos encontrar Jesus nos evangelhos dizendo às pessoas: não contem, não falem aos outros do que ouviram e viram. Por quê? Jesus não estava propondo uma sociedade secreta, gente. O que queria era ensinar que no testemunho cristão há tempo de calar e há tempo de falar. Nós precisamos desta lição. Pois por vezes, de tão ansiosos que nos achamos, acabamos prejudicando o testemunho que gostaríamos de fazer. Querendo ajudar as pessoas que nos cercam, cônjuge, filhos, amigos e colegas de trabalho. Às vezes nós falamos demais e o que acontece é o efeito contrário. Nós confundimos, machucamos e até afastamos alguns do evangelho que gostaríamos de aproximá-los. Vamos aprender então com este texto. Nem sempre é tempo de falar. Para você pode ser o tempo de orar. No seu trabalho pode ser o tempo de agir. Na sua família pode ser o tempo de ouvir. Pense sobre isso. Mas pastor, e se é tempo de falar? E se a oportunidade se abriu? E se pessoas me procuram? E se eu tenho como repartir? Sobre o que deveria falar? O que deveria ser dominante em nossos testemunhos? A pergunta é importante, irmãos. Porque em muitas ocasiões estamos confusos quanto ao que falar, ao que dizer. Sobre o que você mais conversa com os amigos de trabalho? O que domina nossas conversas, como as pessoas nos enxergam de verdade? Lembre-se disso. Antes de qualquer coisa, família, cor, profissão ou posição social. Se você é um cristão, você é alguém que foi redimido de uma antiga forma de viver. Como as imagens do anjo destacam neste texto, o Senhor nos salvou da escravidão do pecado e da condenação eterna do pecado. O que nos define, portanto, e o que deveria ser o centro de nossas conversas evangelísticas, não é o que fazemos, é o que Deus fez por pura graça para nos salvar. Nós não somos profissionais cristãos, nós somos cristãos profissionais. Não somos brasileiros cristãos, nós somos cristãos brasileiros. Nós não somos pais cristãos, nós somos primeiro cristãos e depois
paz para a glória de Deus. A ordem é pequena, eu sei, mas faz toda a diferença na apresentação do nosso testemunho. A ênfase jamais deveria estar no que fazemos, sempre precisa estar no que Deus fez por nós em Cristo, para nos tornar quem somos. Um povo redimido, filhos por adoção do Deus da glória, sacerdotes do reino de Deus para todos sempre. É o que aprendemos, irmãos, com a chegada deste anjo poderoso. Mas o que vem depois no texto? Vamos ouvir agora acerca do juramento certo que ele faz. Nos versos 5 e 6, João nos diz: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Algumas observações, irmãos. Primeiro, o anjo poderoso tem seus pés sobre o mar e sobre a terra, o que significa que sua mensagem tem alcance global. Todos devem ouvi-la. Segundo, ao nos dizer que ele levanta as mãos para os céus e jura, João está nos dizendo que sua mensagem é da mais alta importância. Ele jura pelo próprio Deus, ou por aquele que é poderoso para cumprir o que promete, pois ele mesmo é o Criador dos céus e da terra. Mas de que se trata seu juramento? O que é mesmo que ele jura aqui? É a terceira observação. O anjo jura: não haverá mais demora. E nós perguntamos: do que é que ele está falando, pastor? Ele mesmo nos responde no verso 7, quando diz: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Destes, eu quero destacar apenas o profeta Daniel, que também perguntou: e o fim, quando chegará? Para ele, um anjo lhe disse: haverá um tempo, tempos e meio tempo. O que significava que o fim ainda estava longe de chegar. Para João, no entanto, um anjo, talvez o mesmo anjo que conversou com Daniel, diz: não haverá mais demora. Nos dias da sétima trombeta, o mistério de Deus se cumprirá. Por mistério, não entenda algo que está escondido e precisa ser encontrado. Veja o mistério como o plano de Deus de trazer o juízo final sobre o mundo. Em outras palavras, o que João ouviu e registrou aqui foi: o fim está próximo. E ele é certo, pois é Deus quem o garante. Você crê, meu irmão? Se é crente, não há o que temer. O toque da última trombeta trará juízo sobre os incrédulos, mas aos crentes ele dará libertação definitiva. Pense nisso, para todo sempre. Estaremos livres do poder e influência do pecado, de todos os seus efeitos na humanidade. Só há o que celebrar aqui. Agora, até lá, se é como acredita, por favor, não troque a certa e eterna palavra de Deus pelas fracas e passageiras promessas deste mundo.
todas elas passarão. Serão como cinza, mas como disse o Senhor Jesus, as palavras do nosso Deus jamais passarão. É como você acredita? Então lidere a sua família com base na palavra de Deus e não segundo o que você escuta no mundo. Do que você depende para amar e servir esposa e filhos? De seus sentimentos ou do poder do Espírito? A quem está ouvindo para pastorear e treinar sua casa, a Deus ou aos homens? As palavras deste mundo, outra vez, são fracas e passageiras, vão frustrá-lo e decepcioná-lo. As do seu Deus são eternas e certas. Ele vai cumprir todas as promessas que nos fez em sua palavra. Amém, irmãos? É como crer, minha irmã. Você realmente acredita que Deus vai nos cumprir todas as promessas que nos fez na palavra? Então encare um futuro como um cristão e não como um pagão. Foi Jesus quem disse. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Será que entendemos isso? Como ouvimos mais cedo, nós não sabemos tudo acerca do futuro. Não sabemos se estaremos vivos ou mortos amanhã. Se este ou aquele candidato será o presidente do nosso país no próximo ano. É verdade. Mas e daí? O mais importante é dominar os acontecimentos do futuro. É saber de absolutamente tudo. Você daria conta de suportar o conhecimento de todas as coisas? Claro que não, irmãos. O mais importante para o cristão é: nós temos um Deus que é nosso Pai e que prometeu cuidar de cada uma de nossas necessidades, seja qual for a situação. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. A aprovação do Enem, as contas que precisa pagar, o casamento em tribulação, o problema de saúde, a eleição do próximo ano, todas estas coisas estão sob as mãos do nosso Deus, que é Pai. Ele cuidará de nós em todo tempo. Agora, se não é um cristão genuíno, se não é alguém que leva uma vida de arrependimento, alguém que vive professando fé em Cristo Jesus, você tem tudo para temer o futuro, o próximo e principalmente o fim dos tempos. Pois como ouvimos do anjo, uma vez que a 7ª trombeta for tocada, o juízo de Deus não vai mais demorar. Talvez você pense: eu tenho todo o tempo do mundo. Posso lidar com a questão da eternidade amanhã. Quem sabe quando estiver mais velho, depois de curtir toda a vida, de fazer todos os meus empreendimentos girar, então eu vou parar para considerar Deus, sua palavra e a minha eternidade. Mas quem lhe garante que você terá tempo? Como você pode estar tão certo que o juízo de Deus não vai alcançar sua casa ainda neste dia? Não postergue o assunto mais importante de sua vida. Enquanto há tempo, arrependa-se e escape do juízo certo e vindouro de Deus.
Pastor, como o faço? Bem, de acordo com este texto, você precisa ouvir a voz do anjo. Você precisa acreditar no que ele está dizendo acerca de Deus. Este Deus de quem eu vos falo é o Criador dos céus e da terra, é aquele que vive eternamente, para todo sempre, e em breve, diz o texto, ele voltará para julgar o mundo com justiça. Você sabe quem é, você sabe o que faz, você só tem duas alternativas. Ou você vai enfrentar o juiz de toda glória sozinho, batendo no peito apenas para ser condenado por seus próprios pecados, ou você vai se agarrar pela fé àquilo que Ele fez por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que Deus na cruz tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado algum, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Foi uma troca, irmãos, uma substituição. Cristo recebeu o que deveria cair sobre nós, juízo de Deus, e por graça e amor eternos, Ele nos deu o que era só dele, comunhão com Deus para sempre. Receba esta dádiva e saia daqui certo de que você vai escapar do juízo vindouro de Deus. Nós já ouvimos sobre o anjo poderoso e sobre o juramento certo. Para terminar, queridos, vamos ouvir agora acerca do livrinho do Apocalipse. Eu quero ler com vocês os versos 8, 9 e 10. Li está sofrendo aí, né? Está terminando. Esse é o lugar mais quente também. Os versos 8, 9 e 10 nos dizem assim: Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Dois textos do Antigo Testamento formam o pano de fundo desta passagem: Ezequiel e Jeremias. Os dois profetas do Antigo Testamento, assim como João, foram chamados para comer um certo livrinho, que era doce e amargo. Por quê? Outra vez, de que livro estamos falando, irmãos? Não esqueça, o livrinho do capítulo 10 é a parte que nos cabe dentro do livro que Jesus abriu no capítulo 5. E que parte é esta, pastor? É o testemunho da mensagem que recebemos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho muitas vezes será doce, pois vai promover a alegria de quem fala e a alegria eterna de quem o recebe. Mas em muitas outras ocasiões ele será amargo, pois as pessoas vão ouvir e rejeitá-lo, vão ouvir e desprezá-lo, causando assim tristezas e dificuldades nos nossos corações. De toda forma, João é chamado aqui, como todos os verdadeiros profetas, a comer o livrinho de Deus, doce e amargo. E depois, pastor, o que ele deve fazer? Verso 11, o último do texto. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo
acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A missão é dura, mas precisa ser cumprida. Ela é amarga às vezes, mas precisa ser realizada de novo e de novo, como João ouviu. Talvez o apóstolo a essa altura da vida estivesse pensando: Senhor, eu estou pronto para pendurar as chuteiras. Já preguei demais, eu já sofri demais pela causa do Evangelho. Tudo que eu quero é terminar os meus dias descansando, no máximo, orientando alguns jovens pastores. Mas eis que vem a voz de Deus, inflexível e certeira: João, eu quero que você pregue, profetize de novo e de novo, não só aos crentes, aos incrédulos também, pois João, o ministério, ou no ministério do testemunho, não há aposentadoria, você vai executá-lo até o último suspiro de vida. Dá para você, seminarista? É o que você vislumbra, aspirante ao sagrado ministério. O ministério cristão, em qualquer nível, irmãos, ensino infantil, liderança de pequeno grupo, pregação da palavra, o ministério cristão será sempre doce e amargo. Haverá dias que encherão o nosso coração de alegria, de regozijo, de júbilo. Mas também haverá dias que vão encher a nossa alma de tristeza e de amargura. Eis a vida em um mundo caído. Casamento, trabalho e ministério cristão serão doces e amargos muitas vezes. Em alguns momentos você está radiante e realizado com a família, com o trabalho e com o ministério. Em outros você está tão triste que considera a possibilidade de desistir. Será que foi assim que chegou aqui hoje? Pensando em desistir do ministério que recebeu de Deus? Não vai dar, meu amigo. Pois ninguém se aposenta do ministério do testemunho. Você se aposenta da profissão que desenvolve lá fora. Mas do ministério do testemunho do Evangelho, jamais. O que o Espírito disse a João aqui, ele nos diz nesta manhã: vocês não vão se aposentar agora, não é tempo de descanso, é tempo de testemunhar do Evangelho, na família, na igreja e no mundo. E se é esta a grande atividade da igreja, como nos preparamos para ela? Esteja você na faculdade ou na aposentadoria. Por que não imitamos João aqui, irmãos? Por que não tomamos e comemos o livrinho de Deus por inteiro? Você viu isso? João não recebeu o livro, ele o pegou. Ele não ficou só esperando que a coisa caísse dos céus para ele. Ele ouviu a voz de Deus, foi ao anjo e pegou o livro. O que é que eu quero com isso? Meu irmão, não se dê por satisfeito com o que você aprende aos domingos pela manhã. Não se contente em ser servido com tudo pronto. Tome a iniciativa, crente. Levante-se do sofá, desligue a televisão e procure um lugar na sua casa para ter tempo com Deus, a fim de comer a sua palavra. Ou então você nunca crescerá tanto quanto deveria.
Em vez de passar todo o tempo livre que tem na internet, procurando mais uma série para assistir, ou jogando aqueles joguinhos bobos de passatempo, caça um livro cristão, pede uma indicação, vai lá no boletim, tem ao menos 3 livros para você ler. Você precisa aprender a separar tempo para comer este livro. Para de encher tua agenda com mais um hobby, com mais uma programação, com mais um exercício. Separa uma noite da semana, alguma se for possível. Escolhe um lugar na tua casa, vai estar com o teu Deus a fim de comer o livro dele. Senão vai passar ano, vai entrar ano, sair ano, e você estará na mesma condição de sempre. E se já estiver cansado do ministério, quem não está, a essa altura do campeonato, triste com o amargo das lutas e dificuldades, encontre abrigo hoje sob as asas do Evangelho do Senhor. Porque nós devemos continuar, irmãos, mesmo cansados, mesmo tristes às vezes, abatidos pelas lutas da vida. Porque você não deve desistir, porque eu preciso seguir. Não é na força do braço, não é porque um coach moderno nos manda uma mensagem toda manhã nos dizendo que somos especiais, que podemos todas as coisas, que temos tudo o que precisamos em nós mesmos. Não! É porque o livro da nossa salvação, como ouvimos no capítulo 5, foi aberto ao mais alto preço. O Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário, para a minha e para a sua salvação. Por que você vai desistir agora? Por que vamos parar a esta altura? Cristo não parou no meio do caminho, não desistiu de nós. O Rei da Glória foi à cruz do Calvário em vergonha e humilhação, e ali Ele deixou tudo de si para a nossa salvação. Você está cansada de orar por sua família? Tire os olhos do seu cansaço, volte-os para Cristo nesta manhã. Você está cansado de lutar para prover e proteger sua casa, meu irmão? Tire os olhos de si mesmo e coloque-os em Cristo nesta manhã. Você está cansado de lutar pelo crescimento de alguns irmãos no seu PG nesta igreja? Está considerando a possibilidade de desistir? Tire os olhos de si mesmo, ponha-os em Cristo Jesus. Eis o que pode nos motivar a mais uma semana de ministério, a mais um ano de ministério. Não o que vemos em nós mesmos, não o que vemos nos resultados, nas frustrações, mas o que vemos em Cristo Jesus. Quanto a você, João, Isaías, Rafael, Rodrigo, quanto a você, o Senhor lhe diz: profetize de novo, pregue de novo, siga o ministério em casa, na igreja e no mundo de novo até o fim, no poder do Espírito e para a glória do nosso Deus. É isso, amigos. É com o que precisamos nos envolver, enquanto os interlúdios não acabam, porque em breve cessarão,
e então o juízo final terá chegado, para nossa alegria e descanso eternos, e para a tristeza e sofrimento eternos dos incrédulos. Até lá, como igreja do Senhor, cabe-nos orar incessantemente, a fim de que os planos de Deus se desenrolem na terra, e cabe-nos testemunhar do Evangelho que salva o mais vil dos pecadores. Você já é um salvo? Então pregue de novo, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu colega. Você tem dúvidas de sua salvação? Não sabe o que vai lhe acontecer ao fim de todas as coisas? Vez por outra pensa no assunto, tem medo do que pode lhe acontecer? Bem, você está no melhor lugar do mundo para pensar sobre o assunto e resolver a questão nesta manhã. Abandone a vida que vinha levando longe de Deus. Prostre-se diante dele e recorra a ele por salvação em Cristo Jesus. Em breve este rei virá, irmãos, e não mais precisaremos de interlúdios, de espaços, de tréguas, pois para sempre estaremos com ele, na glória de Deus Pai, em plenitude de alegria. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça agora e a fazer a sua oração particular depois de ouvir este sermão. Seja qual for a situação de sua vida, dê ouvidos com fé à palavra de Deus.